A música não apenas parou na gala de noivado de Ray, foi estrangulada em silêncio. Num momento, flautas de champanhe tilintavam no grande salão de baile do Hotel Plaza. No próximo momento, 300 da elite de Nova York viraram suas cabeças em uníssono em direção às portas duplas. Eles esperavam um garçom ou talvez um senador chegando atrasado. Em vez disso, eles receberam um fantasma. Vivian Clark, a mulher que Preston Hayes tinha rido fora na revista Forbes como um caso esquecível, estava lá. Ela não estava vestindo trapos. Ela estava vestindo um vestido vermelho sangue que caía como uma segunda pele. E ela não estava sozinha. Segurando suas mãos em cada lado, estavam duas cópias de Preston em tamanho de criança. A multidão ofegou. Mas Preston ficou pálido porque ele sabia que Vivian não apenas trouxe gêmeos. Ela trouxe o recibo para a mentira que construiu todo o império dele. Preston Hayes era o tipo de homem que não apenas entrava numa sala. Ele a anexava. Aos 34, ele era o CEO da Hayes Hale Dynamics, um conglomerado de tecnologia que aparentemente havia surgido das cinzas do legado falido de seu pai para se tornar a queridinha de Wall Street. Ele era bonito de uma forma que parecia calculada, cabelo penteado para trás com precisão militar, ternos feitos sob medida na Savile Row e um sorriso que alcançava seus olhos apenas quando ele estava fechando um negócio. Para o público, Preston era um visionário, um salvador self-made que havia recuperado o negócio da família através de pura garra e gênio. Para Vivian Clark, ele era o homem que havia prometido a ela o mundo apenas para deixá-la abandonada na chuva com um cheque de rescisão e um acordo de não divulgação que ela se recusou a assinar. 3 anos atrás, Vivian tinha sido sua arquivista assistente. Ela tinha 24 anos, quieta e brilhante de uma forma que não exigia atenção. Ela usava cardigans oversized, mantinha seu cabelo cacheado em um coque bagunçado, e passava seus dias no porão da sede da RAI, digitalizando décadas de história corporativa. Ela era a ninguém. O romance deles tinha sido um clichê, ou assim ela pensou. As noites tardias no escritório, os cafés compartilhados que se transformaram em jantares, os fins de semana secretos nos Hamptons, onde Preston disse a ela que se sentia seguro com ela. Ele disse a ela que ela era a única que o via, não o dinheiro. Você é meu santuário, Vivi, ele tinha sussurrado uma noite. Traçando a linha de sua mandíbula, enquanto as luzes da cidade de Manhattan brilhavam abaixo de sua varanda do penthouse. Todo mundo só quer um pedaço do nome rei. Você só me quer. Ela acreditou nele. Esse foi o primeiro erro dela. A separação aconteceu numa terça-feira. Foi clínico brutal e eficiente estilo de gerenciamento de Preston. Ele nem mesmo fez isso pessoalmente. Ele fez isso por uma videochamada enquanto estava em Zurique. Vivian, precisamos ser realistas, ele tinha dito, verificando seu relógio. Estou prestes a lançar o projeto Titan. O conselho está me pressionando para me estabelecer com alguém que se encaixe na narrativa. Você é doce, mas você é invisível. Você não fotografa bem. Você não domina uma sala. Você é um passivo para a marca. Um passivo. Vivian tinha engasgado sentada na beira da cama que eles haviam compartilhado apenas dias antes. Preston, eu te amo. Eu pensei que estávamos construindo algo. Estávamos me construindo. Ele corrigiu sua voz, desprovida de calor. E agora a construção está terminada. Meus advogados redigiram um acordo. É generoso. Pegue. Volte para qualquer cidade pequena de onde você veio e encontre um bom contador. Adeus, Vivian. A tela ficou preta. 1 hora depois, sua equipe de segurança chegou para acompanhá-la para fora do apartamento. Eles a observaram fazer as malas. Eles pegaram seu cartão-chave. Eles a apagaram do sistema. Vivian deixou a cidade de Nova York quebrada. Ela se mudou para uma pequena cidade costeira no Maine chamada Harbor's End, buscando refúgio no ar salgado e no silêncio. Ela alugou uma casa de campo com correntes de ar,
pretendendo lamber suas feridas e desaparecer exatamente como Preston havia ordenado. Mas 6 semanas depois, o enjoo matinal começou. Ela fez 3 testes, todos positivos. Ela ligou para Preston. O número dele estava desconectado. Ela ligou para o escritório dele. Sua secretária, uma mulher que costumava trazer cupcakes de aniversário para Vivian, disse a ela em tom gélido que o Sr. Hayes não estava aceitando chamadas de advogados. Ela enviou uma carta. Foi devolvida sem abrir, carimbada, devolvida ao remetente. Vivian percebeu então que para ele ela não era apenas uma ex-namorada. Ela era um arquivo deletado. Ela sentou no chão de seu banheiro no Maine, agarrando os testes positivos e fez uma escolha. Ela não o perseguiria. Ela não imploraria. Ela criaria esses filhos, seus filhos, com a dignidade que ele não tinha. Leo e Sophie nasceram 7 meses depois. Leo tinha os olhos pensativos de Preston. Sophie tinha seu queixo teimoso. Eles eram perfeitos. E por 2 anos, Vivian ficou satisfeita em ser mãe, trabalhando remotamente como pesquisadora freelancer. Observando de longe. Enquanto a estrela de Preston subia cada vez mais, ela o viu ficar noivo de Ivana Montgomery, a filha de um magnata imobiliário. Ivana era tudo. Vivian não era alta, loira, quimicamente polida e implacável. Os tabloides os chamavam de realeza americana. Vivian permaneceu em silêncio até a entrevista. Era uma peça de sopro no programa da manhã 2 semanas antes do casamento. Preston e Ivana sentaram-se em um sofá bege de mãos dadas. O entrevistador perguntou sobre os romances passados de Preston. Preston riu, um som cruel e desdenhoso. Honestamente, ele disse, olhando diretamente para a câmera. Eu nunca estive realmente apaixonado antes, Ivana. Havia alguns substitutos, ninguém realmente, garotas que tentaram se apegar ao meu sucesso. Eu tive que cortá-las para proteger a empresa. Algumas pessoas são apenas sanguessugas. Ivana riu. Você se guardou para o melhor, querido. Em sua sala de estar no Maine, Vivian deixou cair sua caneca de café. Ela quebrou, espirrando líquido quente sobre seu tapete. Sanguessugas, ninguéms. Não bastava que ele tivesse partido o coração dela. Não bastava que ele tivesse abandonado seus filhos. Filhos que ele não sabia que existiam porque ele não atenderia um telefonema. Agora ele estava reescrevendo a história para pintá-la como uma caçadora de fortunas. Mas enquanto Vivian se abaixava para pegar os cacos de cerâmica, seus olhos avistaram uma velha caixa de banqueiro escondida no canto da sala. Era a única caixa que ela havia acidentalmente levado dos arquivos de Raie na pressa de sua partida. Ela não a havia aberto em 3 anos. Ela caminhou até ela, seu coração batendo um ritmo de guerra. Ela puxou a tampa. Dentro estavam os diários empoeirados encadernados em couro de Elias Hayes, pai de Preston. E escondida dentro da contracapa do diário final estava uma verdade aterrorizante. Preston não havia apenas mentido sobre ela. Ele havia mentido sobre tudo. O projeto Titan, o algoritmo revolucionário de energia limpa que o tornou bilionário, não era dele. Vivian abriu o diário. A caligrafia era trêmula, escrita por Elias em seu leito de morte. Meu filho não é o homem que o mundo pensa que ele é. Se você está lendo isso, ele provavelmente me traiu, assim como ele trairá qualquer um que atrapalhar seu caminho. O código não é dele. Ele pertence a Vivian Leu o nome. Ela ofegou. O projeto Titan foi roubado e a prova estava no chão de sua sala de estar. Preston Hayes queria um ninguém. Tudo bem. Ele estava prestes a descobrir que um ninguém é a pessoa mais perigosa do mundo porque eles não têm nada a perder. A decisão de retornar a Nova York não foi tomada com raiva. A raiva se esvai. Isso foi feito em cálculo frio e difícil. Vivian olhou para Leo e Sophie brincando com blocos de madeira no tapete e soube que não podia deixá-los crescer na sombra de um homem que chamava a mãe deles de sanguessuga. Ela não podia deixar sua herança, tanto financeira quanto moral, ser roubada por uma fraude.
Mas simplesmente entrar no escritório dele não funcionaria. Ele tinha advogados de segurança e a imprensa no bolso dele. Se ela tentasse processá-lo discretamente, ele a enterraria em taxas legais até que ela passasse fome. Ela precisava de um palco. Ela precisava de um momento onde ele não pudesse correr, não pudesse cortar a transmissão e não pudesse se esconder atrás de sua equipe de RP. Ela precisava entrar na gala de noivado. A União Hayes-Montgomery estava sendo construída como o evento da década. Era estritamente apenas para convidados. Chefes de Estado, celebridades A-list e titãs da indústria estavam na lista. Uma pesquisadora freelancer do Maine tinha zero chance de passar da corda de veludo a menos que tivesse ajuda. Vivian pegou seu laptop e logou em um quadro de mensagens criptografado seguro que ela não usava desde a faculdade. Antes de ser arquivista, Vivian tinha um hobby. Ela era boa com padrões, boa com código. Ela tinha feito parte de um coletivo ativista chamado a Torre de Vigia, embora ela nunca tenha participado dos despejos ilegais. Ela apenas gostava dos quebra-cabeças. Ela digitou um nome de usuário Ghost Artist. Ela enviou uma mensagem para um usuário chamado Zero Point. Eu preciso de uma porta dos fundos para o banco de dados da lista de convidados do Plaza para a Gala High. Eu tenho as chaves do reino em troca. 10 minutos depois, uma resposta chegou. Preston Hayes, eu odeio aquele cara. Nenhuma troca necessária. Me dê 20 minutos. 20 minutos depois, Vivian recebeu um PDF. Era um convite oficial com código QR endereçado à senhorita Vivian Clark e convidados. Zero Point não apenas a havia adicionado à lista, ele a havia marcado como uma conexão familiar VIP, garantindo que ela pularia a triagem de segurança secundária. Vivian gastou todas as suas economias na viagem. Não havia espaço para erro. Ela contratou uma babá. Ela confiou na Sra. Higgins, sua vizinha no Maine, para viajar com ela para cuidar dos gêmeos durante a preparação. Mas ela sabia que os gêmeos tinham que estar no evento. Eles eram a evidência física de suas mentiras pessoais, assim como os diários eram a evidência de suas mentiras profissionais. Ela foi a uma loja de consignação no Upper East Side de Manhattan. Ela não podia pagar um novo vestido de grife, mas encontrou um Alexander McQueen vintage de seda carmesim, estruturado e feroz. Parecia uma armadura. Na noite da gala, o Hotel Plaza era uma fortaleza de flashes. Os paparazzi alinhavam o tapete vermelho como lobos famintos. Limusines depositavam mulheres com diamantes do tamanho de nozes e homens que possuíam pequenos países. Vivian esperou até que o principal fluxo tivesse diminuído. Ela saiu de um modesto carro da cidade, segurando Léo no quadril esquerdo e a mão de Sophie na direita. Ela não os estava escondendo. Ela os havia vestido em trajes de veludo em miniatura que combinavam com o vermelho profundo de seu vestido. Eles pareciam angelicais e inegavelmente reis. O segurança na entrada escaneou o convite dela. Ele pausou, franzindo a testa para o scanner. Senhorita Clark, não me lembro de ter visto. Verifique a substituição VIP. Vivian disse, sua voz firme, embora seus joelhos estivessem tremendo. Conexão familiar. O guarda tocou em sua tela. A luz ficou verde. Minhas desculpas, mãe. Por aqui. Enquanto ela caminhava pelo longo corredor em direção ao salão de baile, o coração de Vivian batia forte contra suas costelas. Ela se lembrou da última vez que viu Preston, a armadilha em sua voz. Você é invisível. Ela apertou o aperto na mão de Sophie. Dentro do salão de baile, a atmosfera era sufocantemente cara. Uma orquestra de 20 peças tocava jazz suave. Uma fonte de champanhe fluía no centro da sala. Preston estava perto do palco, segurando um microfone, deliciando-se com os aplausos de seus colegas. Ivana estava pendurada em seu braço, parecendo entediada e bonita. Obrigado a todos, Preston disse, sua voz ressoando pelos alto-falantes. Esta noite é sobre legado, é sobre verdade, é sobre construir um futuro que é puro e inegável.
A ironia tinha gosto de bilis na garganta de Vivian. Ela alcançou a beira da multidão. As pesadas portas de carvalho haviam se fechado atrás dela, mas ela abriu caminho pela multidão de costas engravatadas. Com licença, ela disse. As pessoas se viraram, irritadas com a interrupção, mas sua irritação rapidamente se transformou em confusão. Então, choque. A multidão se abriu. Foi um efeito cascata, silêncio se espalhando para fora de onde ela andava. Vivian parou a 20 pés do palco. Preston estava no meio da frase. E é por isso que a dinâmica Rei será sempre um farol de rum. Seus olhos capturaram o vestido vermelho, depois o rosto, depois as crianças. O microfone escorregou de sua mão. Ele atingiu o chão com um baque ensurdecedor. O feedback guinchando pela sala. Ivana congelou. Ela olhou para Vivian, depois para as crianças, depois de volta para Preston. A semelhança era inegável. Leo tinha a mesma crista distinta na testa. Sophie tinha o mesmo nariz. Preston? Ivana sussurrou, mas sua voz foi captada pelo microfone de lapela próximo. Quem é essa? Vivian não gritou. Ela não berrou. Ela simplesmente elevou a voz o suficiente para preencher a lacuna. Olá, Preston, ela disse. Você disse ao mundo que eu era uma ninguém. Você disse ao mundo que não tinha bagagem. Ela olhou para Leo, depois de volta para o pai, que nunca o havia conhecido. Eu pensei que era hora de você conhecer seus substitutos. O silêncio na sala era pesado o suficiente para esmagar ossos. Cada telefone câmera na sala se levantou. Os flashes da área da imprensa no canto irromperam como uma supernova. O rosto de Preston mudou de choque para uma máscara de raiva pura e não adulterada. Ele desceu do palco, abandonando Ivana. Segurança, ele latiu, apontando um dedo trêmulo para Vivian. Tirem essa mulher louca daqui. Ela é uma perseguidora. 2 homens grandes de terno preto começaram a se aproximar dela. Vivian não vacilou. Ela pegou em sua bolsa e puxou não uma arma, mas um pequeno livro encadernado em couro. O diário de Elias Reis. Você pode me expulsar, Preston. Ela gritou, sua voz soando clara. Mas você pode expulsar a caligrafia do seu pai? Eu encontrei os diários originais, Preston. Aqueles que você pensou que queimou. Os seguranças hesitaram. Eles olharam para Preston. Preston parou subitamente. A cor esvaiu-se de seu rosto tão rápido que ele parecia um cadáver. Não! Ele sussurrou o microfone no chão, ainda captando sua voz. Não ouse. Vivian sorriu. Não era um sorriso agradável. A ninguém está falando agora, Preston. E todos estão ouvindo. O silêncio no grande salão de baile da praça era um peso físico pressionando os pulmões de 300 socialites. Era o tipo de silêncio que geralmente precede um tiro. Mas neste caso, a arma era um pequeno livro esfarrapado, encadernado em couro rachado. Preston Hayes estava na beira do palco, sua mão ainda estendida em direção aos seguranças, seus nós dos dedos brancos. O feedback do microfone caído havia sumido, deixando apenas o zumbido do ar-condicionado e os sussurros frenéticos e abafados da equipe de garçons perto das portas da cozinha. Removam-na, Preston! Ele sibilou sua voz baixa, mas audível para aqueles na primeira fila. Ele não estava mais interpretando o CEO charmoso. A máscara havia escorregado, revelando o animal selvagem e desesperado por baixo. Ela está invadindo! Ela está assediando minha noiva! Tirem-na daqui agora! Os 2 seguranças, homens enormes com pescoços tão grossos quanto troncos de árvores, avançaram. Eles eram profissionais contratados para lidar com bêbados e paparazzi. Não uma mãe segurando 2 bebês e um livro de segredos. Não me toque, Vivian disse. Sua voz não era alta, mas estava impregnada de tal autoridade frígida que o guarda principal hesitou. Ela moveu Léo para seu outro quadril, expondo a capa do diário. Se você me tocar ou aos meus filhos, eu processarei a Hayes Dynamics por agressão.
E ao contrário do seu chefe, eu tenho a evidência para apoiar minhas alegações. Ela está mentindo, Preston gritou, pulando do palco. Ele abandonou todas as pretensões de decoro. Ele estava diminuindo a distância entre eles, seus olhos maníacos. Aquele livro é uma falsificação. É um adereço. Ivana Montgomery. A noiva entrou em seu caminho. Essa foi a primeira reviravolta da noite que ninguém esperava. Ivana, conhecida por seu sorriso vazio e pelos bilhões imobiliários de sua família, colocou uma mão bem cuidada no peito de Preston. Ela era mais baixa que ele, mas naquele momento ela parecia uma estátua imponente de gelo. Espere, Ivana disse. Ela não olhou para Preston. Ela olhou para as crianças. Ela olhou para Leo, cujos olhos eram um espelho aterrorizante do homem com quem ela estava prestes a se casar. Ela olhou para Sophie, que estava agarrando o vestido de Vivian com uma carranca que era pura reis. Ivana, mova-se! Preston rosnou. Ela está tentando arruinar nossa noite. Ela trouxe filhos. Preston, Ivana disse, sua voz fria e distante. Filhos que se parecem exatamente com você. E ela trouxe um livro que o faz suar através de um terno de $10 mil. Eu quero ouvir o que ela tem para ler. A multidão ofegou. Alguns telefones foram erguidos mais alto. Isso era melhor do que os votos de casamento teriam sido. Vivian travou os olhos com Ivana. Uma compreensão silenciosa passou entre elas. Não amizade, mas um reconhecimento mútuo das apostas. Vivian abriu o diário em uma página marcada com uma fita vermelha. 14 de outubro de 2018. Vivian leu em voz alta, sua voz carregada claramente. Meu filho Preston veio até mim esta noite. Ele estava tremendo. Ele tinha sangue em seu punho. Ele me disse que Oscar Reed estava morto. Um murmúrio percorreu a sala. Oscar Reed. O nome era vagamente familiar para os gigantes da tecnologia na sala. Um brilhante e recluso desistente do MIT que supostamente havia cometido suicídio pulando da ponte George Washington 5 anos atrás. Vivian continuou, seus olhos piscando para Preston, que agora estava sendo contido por sua própria gerente de RP, uma mulher frenética chamada Jessica, tentando impedi-lo de agredir uma mulher na câmera. Preston tinha o disco rígido de Oscar. Vivian leu. Ele me disse que Oscar finalmente havia desvendado a sequência Titan. Não era apenas um algoritmo de energia. Era um modelo preditivo, uma maneira de manipular o mercado antes mesmo do mercado se mover. Oscar queria torná-lo de código aberto. Ele queria entregá-lo ao mundo. Preston queria monetizá-lo. Vivian virou a página. O som do papel virando era o único som na sala. Preston me disse que ele discutiu com Oscar na ponte. Ele disse que tentou pegar o drive. Ele disse que Oscar escorregou. Mas Preston não ligou para a polícia. Ele pegou o drive, limpou as impressões digitais e veio até mim. Ele me pediu para ajudá-lo a descriptografá-lo. Deus me perdoe. Eu fiz. Enterramos o legado de Oscar Reed e construímos a Hayes Dynamics sobre seu túmulo. Vivian fechou o livro abruptamente. O som ecoou como o martelo de um juiz. O projeto Titan é propriedade roubada, Vivian declarou, dirigindo-se à sala, dirigindo-se aos investidores, dirigindo-se ao mundo. Ele pertence a um homem morto. E o homem a quem vocês estão brindando esta noite, ele não é um gênio. Ele é um ladrão e possivelmente algo muito pior. Preston se libertou de sua gerente de RP. Ele parecia selvagem, seu cabelo despenteado. Mentiras. Pouco. Ela é uma funcionária insatisfeita. Ela era uma arquivista de baixo nível. Eu a demiti por incompetência. Ela é mentalmente instável. Ele apontou um dedo para a multidão. Vocês não veem? Ela está com ciúmes. Ela viu o anúncio do noivado e surtou. Aqueles filhos poderiam ser de qualquer um. Vivian sorriu. Ela pegou em sua bolsa novamente. A multidão estremeceu, esperando outra bomba. Ela puxou um pequeno saco plástico transparente. Dentro havia uma chupeta.
Esta é do Léo, ela disse jogando-a sobre uma mesa próxima onde um senador horrorizado estava sentado. Ela tem o DNA dele. Fico feliz em fornecer uma amostra para um teste de paternidade. Agora mesmo. Você é Preston? Preston olhou para a chupeta como se fosse uma granada. Tirem-na daqui, ele gritou, sua voz falhando. Segurança, eu pago seus salários. Joguem-na na rua. O chefe de segurança olhou para Preston, depois para os telefones câmera transmitindo ao vivo para YouTube, Instagram e TikTok. Ele olhou para os gêmeos que estavam começando a chorar com os gritos. Ele fez um cálculo. Senhora, o guarda disse a Vivian, seu tom respeitoso. Eu acho melhor se a escoltarmos até seu veículo, pela segurança das crianças. Eu concordo, Vivian disse. Ela ergueu Leo, pegou a mão de Sophie e virou as costas para Preston Hayes. Ela saiu pelo caminho que veio, o mar vermelho de Elite se abrindo para ela mais uma vez. Mas desta vez eles não estavam olhando para o vestido dela. Eles estavam digitando furiosamente em seus telefones. Enquanto as portas duplas se fechavam atrás dela, a última coisa que Vivian ouviu foi o som da voz de Ivana Montgomery. Preston! A Ivana disse alto o suficiente para os microfones captarem. Precisamos conversar sobre o acordo pré-nupcial. Quando o carro de Vivian chegou à casa segura, um modesto Airbnb no Brooklyn, alugado no nome de sua babá. A história não era apenas notícia, era um fenômeno global. A Ninguém Fala estava em primeiro lugar nas tendências do Twitter X mundialmente, superando o Super Bowl e os Oscars combinados. Vivian sentou-se no sofá de veludo gasto do Airbnb, a senhora Higgins acomodando os gêmeos em berços portáteis no outro quarto. As mãos de Vivian estavam tremendo agora. A adrenalina havia caído, deixando-a fria e nauseada. Ela abriu seu laptop. A internet estava pegando fogo. TMZ tinha a manchete. Choque rei, gêmeos secretos e código roubado. O New York Times já havia publicado um alerta de última hora. As ações da Hayes Dynamics caem 14% no After Hours Trading. Após as alegações da gala, um vídeo do TikTok dela lendo o diário filmado por uma influenciadora de moda na primeira fila teve 12 milhões de visualizações em 40 minutos. Mas Preston Hayes não era um homem que caía sem lutar. Ele tinha um baú de guerra de bilhões e uma equipe de RP que poderia fazer um tubarão parecer um vegano. Às 2 horas da manhã, a contraofensiva começou. Vivian assistiu ao vivo na CNN. Preston não estava se escondendo. Ele estava sentado em seu escritório no penthouse, parecendo sombrio, vestindo um suéter casual destinado a fazê-lo parecer vulnerável e humano. Ele estava sendo entrevistado por um jornalista softball conhecido por perguntas fáceis. Preston, o entrevistador perguntou, estas são alegações sérias. Uma família secreta, propriedade intelectual roubada, um homem morto. Preston suspirou, esfregando os olhos teatralmente. Parte meu coração, honestamente. Vivian. Vivian era uma garota doce, mas ela era problemática. Muito problemática. Namoramos brevemente, sim. Mas a obsessão dela por mim tornou-se perigosa. Eu tentei conseguir ajuda para ela. Eu paguei pela terapia. Mas quando eu terminei as coisas, ela ameaçou me destruir. Ele se inclinou para a câmera, seus olhos azuis cintilando com lágrimas falsas. Quanto aos filhos, se eles são meus, eu vou assumir. Eu sempre quis ser pai, mas ela os escondeu de mim. Ela usou crianças inocentes como arma para encenar um golpe publicitário. Quem faz isso? Que tipo de mãe leva crianças pequenas a uma gala para gritar com um homem? Ele pausou, deixando a pergunta pairar. E o diário? O entrevistador insistiu. Ela leu do diário do seu pai. Preston balançou a cabeça tristemente. Meu pai sofria de demência severa em seus anos finais. Ele escrevia histórias, fantasias. Ele pensava que era um pirata um dia, um cowboy no próximo. Vivian, como minha arquivista, teve acesso a esses devaneios.
Ela sabe que eles não são reais. Ela está explorando as ilusões de um velho doente para me machucar. Foi uma masterclass em gaslighting. Em 5 minutos, ele se pintou como a vítima, o ex-namorado benevolente e o filho enlutado. Enquanto pintava Vivian como uma perseguidora mentalmente instável, abusando da memória de seu pai, Vivian observou seus punhos se fecharem até suas unhas cravarem em suas palmas. Ele é bom, uma voz disse da porta. Não era a senhora Higgins. Vivian se virou. De pé no corredor do Airbnb estava um homem que ela não via há 6 anos. Ele estava vestindo um moletom escuro, botas de combate e parecia que não dormia há uma semana. 0 Point. Vivian respirou. Me chame de Dave o Hacker, disse entrando na luz. Ele ergueu um tablet com aparência de Stark Industries. Eu tracei sua localização do login que você usou antes. Não se preocupe, eu o limpei para que os capangas de Reis não possam seguir. Vivian relaxou ligeiramente. Dave foi quem conseguiu o convite para ela. Ele era um velho amigo dos dias de ativismo, um gênio que vivia fora da rede porque devia ao IRS 3 vidas de impostos. Você viu a entrevista? Vivian perguntou. Eu a vi, Dave disse caindo na poltrona. Ele está controlando a narrativa. Ele já comprou bots. Olhe os comentários. Ele virou o tablet para ela. A maré das redes sociais estava mudando. Usuário 778. Ela parece louca. Quem traz crianças para uma festa? Tech, Bro 999. O pai tinha demência. Isso faz sentido. Reis é um gênio, caçador da verdade. Ela está apenas procurando um pagamento. Caçadora de fortunas. Eles estão ganhando, Vivian sussurrou. Eu mostrei a eles a verdade e ele a transformou em mentira em 1 hora. Você mostrou a eles um pedaço de papel. Dave corrigiu. As pessoas não acreditam mais em papel. Elas acreditam em dados. Elas acreditam em pegadas digitais. Dave se inclinou para a frente, seus olhos intensos. Viv, você leu a parte sobre o disco rígido. O disco rígido de Oscar Reed. Aquele que Preston roubou. Sim, Vivian disse, mas Preston provavelmente o destruiu anos atrás. Ele não é estúpido. Preston é arrogante, Dave rebateu. Homens arrogantes não destroem troféus. Eles os guardam. Mas mesmo que ele tenha destruído o drive físico, o algoritmo Titan está rodando a Ray Dynamics agora mesmo. Se Oscar o escreveu, sua assinatura está no código. O código-fonte está bloqueado em um servidor isolado na caixa forte de Ray. Vivian disse, é impenetrável, acesso biométrico apenas. Os olhos de Preston, a voz de Preston, Dave sorriu. Era um sorriso afiado e perigoso. Exatamente. Não podemos invadir do lado de fora. Mas você sabe quem tem acesso irrestrito ao penthouse, ao escritório e provavelmente à sala de servidores? A mulher que acabou de perceber que está prestes a se casar com um fraudador. Os olhos de Vivian se arregalaram. Ivana. Ivana Montgomery é um tubarão, Dave disse. Eu tenho investigado suas finanças. O império imobiliário de seu pai está alavancado ao máximo. Eles precisam desta fusão. Se Preston cair, os Montgomerys caem. Ela não nos ajudará. Ela não nos ajudará a destruir a empresa. Vivian concordou, sua mente acelerando, voltando ao modo de pesquisadora. Mas ela pode nos ajudar a destruir Preston, se isso significar que ela pode tomar o controle da empresa para si mesma. Se ela puder provar que Preston roubou a propriedade intelectual, ela pode anular o acordo pré-nupcial, alegar que ele cometeu fraude contra ela e tomar uma participação majoritária como a parte lesada. Dave assentiu. Inimigo do meu inimigo. Vivian pegou seu telefone. Ela não tinha o número de Ivana, mas sabia como os Montgomery operavam. Eles usavam um serviço de concierge privado para tudo. Eu vou ligar para ela. Vivian disse que ela rastreará a chamada. Dave avisou. Deixe-a. Vivian disse. Eu terminei de me esconder.
Vivian discou para o serviço de concierge, blefou seu caminho através de 2 assistentes, usando uma antiga voz de assistente frenética que ela havia aperfeiçoado anos atrás. E, finalmente, milagrosamente a linha clicou. Quem é? A voz de Ivana era como vidro quebrado. É Vivian. Não desligue. Me dê uma razão pela qual eu não deveria enviar um assassino para sua localização. Ivana disse. Ela parecia cansada. Porque Preston vai te jogar debaixo do ônibus. Próximo, Vivian disse rápido. Ele mentiu sobre os gêmeos. Ele mentiu sobre o código. Você realmente acha que ele não mentiu sobre as finanças da fusão? Se a ESSEC o investigar pelo roubo da propriedade intelectual de Oscar Reed, eles congelarão seus ativos também. Ivana, você será dano colateral. Silêncio do outro lado. O que você quer, Vivian? Eu não quero o dinheiro, Vivian disse. Eu não quero a empresa. Eu só quero que meus filhos estejam seguros e eu quero que ele admita o que fez. Eu quero que o legado dele queime. Você quer a empresa. Bom, me ajude a provar que ele roubou o código e você pode sair como a heroína que descobriu a corrupção. Você pode ser a CEO da nova High Dynamics. O silêncio se estendeu por 10 segundos. Ele mantém os servidores na sala do pânico atrás da adega, Ivana disse suavemente. Ele muda a senha todos os dias, mas ele mantém uma chave de backup em um pendrive. Ele o usa em volta do pescoço. Ele nunca o tira, nem mesmo quando ele dorme. Eu não consigo me aproximar dele, Vivian disse. Ele tem uma ordem de restrição sendo redigida agora mesmo. Não, Ivana disse, mas eu consigo me aproximar dele. Ele está atualmente dormindo no quarto de hóspedes porque eu o tranquei para fora do principal. Ele tomou um sedativo 1 hora atrás para se acalmar para o ciclo de notícias da manhã. O coração de Vivian martelou. Ivana, se você pegar aquele drive, eu não estou fazendo isso por você. Ivana interrompeu bruscamente. Eu estou fazendo isso porque ninguém me faz de boba. Ninguém. Encontre-me, Vivian disse. Amanhã de manhã e Nyaneme limpa a garganta. O Staten Island Ferry. A correria dos passageiros nos esconderá. Se isso for uma armadilha, Ivana disse, eu vou te destruir eu mesma. A linha caiu. Vivian olhou para Dave. Ela está dentro. Dave estalou os nós dos dedos. Então é melhor nos prepararmos, porque se conseguirmos aquele drive, não estamos apenas derrubando um CEO. Estamos derrubando todo o sistema. Mas naquele momento, o vidro da janela da frente do Airbnb estilhaçou. Um tijolo voou pela sala, caindo no chão, com um baque pesado. Preso a ele havia uma nota. Dave mergulhou para o interruptor de luz, mergulhando a sala na escuridão. Abaixem-se. Vivian rastejou até o tijolo, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Ela desdobrou a nota na luz fraca dos postes de rua lá fora. Não era uma ameaça de Preston. Era pior. Era uma impressão de uma foto. Uma foto do Airbnb, tirada do outro lado da rua apenas 5 minutos atrás. E escrito em marcador vermelho sobre a foto estavam 3 palavras. Nós estamos observando. Não era a caligrafia de Preston. Era texto em bloco estilizado. Dave rastejou e olhou para ela. Seu rosto ficou pálido. Essa não é a segurança de Hayes, Dave sussurrou. Vivian, Oscar Reed estava trabalhando em algoritmos preditivos para empreiteiros militares antes de morrer. É por isso que ele queria torná-lo de código aberto para mantê-lo longe deles. Dave olhou para ela com medo nos olhos. Preston não apenas roubou de um gênio, ele roubou da indústria de defesa. E agora que você anunciou isso ao mundo, os compradores originais estão vindo para limpar a bagunça. Vivian olhou para a porta do quarto onde seus gêmeos estavam dormindo. Ela não tinha apenas cutucado um urso. Ela havia entrado em uma toca de dragões. O terminal do Staten Island Ferry às 5h45 da manhã era um purgatório de passageiros, xícaras de café cansadas e o cheiro de diesel. Era o lugar perfeito para desaparecer. Vivian estava perto do corrimão no convés inferior do navio laranja. O vento frio do porto chicoteando seu cabelo em seu rosto. Ela estava sozinha.
Ela havia tomado a decisão mais difícil de sua vida. Uma hora atrás, ela havia enviado a Sra. Higgins e os gêmeos para um motel em Nova Jersey com dinheiro e telefones descartáveis. Se isso desse errado, e o tijolo pela janela sugeria que já estava dando errado, ela não poderia ter Léo e Sophie no fogo cruzado. A balsa partiu do cais, o horizonte de Manhattan subindo como uma mandíbula irregular contra o amanhecer cinzento. Não olhe para mim, uma voz disse de trás dela. Vivian agarrou o corrimão. Ela conhecia aquela voz. Geralmente estava pingando com descendência. Agora estava tremendo. Ivana Montgomery estava a 3 pés de distância, olhando para a Estátua da Liberdade. Ela usava um sobretudo e um boné de beisebol, parecendo uma celebridade tentando evitar os paparazzi, o que era exatamente o que ela era. Você o tem? Vivian perguntou, seus olhos varrendo o convés. Alguns trabalhadores da construção sonolentos, um casal de turistas, 2 homens de terno cinza lendo jornais perto das escadas. Ele estava dormindo, Ivana murmurou, sem mover os lábios. O sedativo o nocauteou. Eu o tirei do pescoço dele. Estava quente. Ela deslizou um pequeno objeto prateado ao longo do corrimão. Vivian o cobriu com a mão instantaneamente. Era um pendrive USB, pesado e gravado com o brasão da família Rey. Por quê? Vivian perguntou. Por que me ajudar? Você também perde tudo. Ivana finalmente se virou. Seus olhos estavam vermelhos. Eu olhei para o contrato pré-nupcial novamente ontem à noite. Vivian, há uma cláusula. Se eu o deixar, não recebo nada. Se ele trair, recebo um acordo. Mas se ele for condenado por um crime que danifique a reputação conjugal, eu recebo o controle dos bens conjuntos para preservar a marca. Ivana deu um sorriso afiado e amargo. Eu não estou fazendo isso por moralidade. Eu estou fazendo isso pela aquisição hostil. Eu vou possuir a Hayes Dynamics até segunda-feira de manhã. Vivian guardou o drive no bolso. Você é mais fria que ele. Eu sou uma sobrevivente, assim como você. Ivana ajustou seu boné. Vá, antes que ele acorde e perceba. Ivana parou, seu olhar fixo nos 2 homens de terno cinza perto das escadas. Eles haviam dobrado seus jornais. Eles estavam olhando diretamente para elas. Aqueles não são a segurança de Hayes. Ivana sussurrou. Preston contrata ex-policiais. Aqueles homens andam como militares. Os homens começaram a se mover, não correndo, mas diminuindo a distância com precisão sincronizada aterrorizante. Os observadores. Vivian percebeu seu sangue gelar. Os compradores correm. Ivana sibilou. Eu não posso te deixar, Vivian disse. Você tem o drive. Ivana retrucou, sua voz falhando. Se eles pegarem isso, nós 2 morremos. Eu sou a noiva. Eles não vão me machucar em público. Seria muito complicado. Você é a ninguém. Você é dispensável. Vá. Vivian hesitou por uma fração de segundo. Então se virou e correu em direção à popa do barco. Ei! Um dos ternos gritou. Agentes federais, parem! Eles não eram agentes federais. Vivian sabia disso. Agentes se anunciam antes de se moverem. Esses homens se moviam como predadores. Vivian empurrou um grupo de turistas. Ela podia ouvir botas pesadas batendo no convés de metal atrás dela. Ela alcançou as escadas para o convés superior e subiu, seus pulmões queimando. Ela precisava de uma saída, mas eles estavam no meio do porto. Ela alcançou o convés superior. O vento estava mais forte aqui. Ela olhou para trás. Um dos homens já estava no topo das escadas, pegando uma arma escondida dentro de sua jaqueta. De repente, um grito irrompeu do convés inferior. Ajuda! Ele está me atacando! Ajuda! Era Ivana. Ela havia se atirado no segundo homem, arranhando seu rosto, gritando a plenos pulmões. Este homem está tentando me sequestrar. Eu sou Ivana Montgomery. A comoção foi instantânea. Passageiros aglomeraram-se, telefones surgiram. O homem tentando alcançar Vivian hesitou, olhando para seu parceiro,
que agora estava sendo cercado por bons samaritanos defendendo o choro de Ivana. Ivana havia criado a distração. Vivian não a desperdiçou. Ela viu que a balsa estava se aproximando do terminal Saint John. A lacuna entre o barco e o pilar estava se fechando. Era muito longe para pular para o cais, mas havia uma escada de manutenção na lateral do pier. Era imprudente, era insano. Era algo que uma mãe protegendo seus filhotes faria. Enquanto a balsa batia contra os para-choques de borracha, Vivian saltou sobre o corrimão lateral. Ela atingiu a água fria e oleosa com um impacto que chocou os ossos. O choque paralisou seus músculos. Ela afundou na água escura, enchendo seu nariz, mas ela chutou para cima, ofegando por ar enquanto emergia perto da madeira podre do pier. Ela subiu a escada coberta de cracas, tremendo. Seu vestido arruinado, sua pele raspando na madeira. Ela se puxou para o concreto da passarela de manutenção. Ela olhou para trás, para a balsa. A polícia já estava embarcando. Ivana estava sendo escoltada, interpretando o papel da vítima histérica com perfeição. Vivian agarrou o bolso molhado de seu vestido. O drive era à prova d'água. Preston havia se gabado disso uma vez. Ela começou a correr para as sombras de Staten Island. Ela precisava encontrar Dave. A casa segura de Dave não era uma casa. Era um carro de manutenção de metrô desativado, estacionado em um trilho enferrujado no fundo de um túnel sob o Queens. Cheirava a ozônio e pizza velha, mas era revestido com blindagem de chumbo e cobre para bloquear sinais. Vivian sentou-se embrulhada em um cobertor de lã, seus dentes batendo, observando Dave trabalhar. Ele tinha o pendrive USB prateado conectado a um laptop isolado. É criptografado. Dave murmurou, seus dedos voando pelo teclado mecânico. AES 256. Mas espere, não é apenas uma senha, é um aperto de mão biométrico. Ivana disse que era uma chave de backup. Vivian disse, bebendo o chá quente que Dave havia feito para ela. Mas precisa de um batimento cardíaco, Dave disse. Ele apontou para um sensor no drive. Ele mede a variabilidade do pulso para confirmar que o usuário está vivo e calmo. É projetado para que você não possa cortar o dedo de alguém e usá-lo. Vivian olhou para o drive. Então, precisamos do pulso de Preston. Não, Dave sorriu. Precisamos de um pulso Reis. Ele girou sua cadeira e olhou para Vivian. Genética. Padrões de variabilidade do pulso são parcialmente hereditários, especialmente os marcadores de resposta ao estresse. Vivian congelou. Não, você não vai usar meus filhos. Eu não preciso das crianças, Dave disse suavemente. Eu preciso de você. Você os carregou. Você viveu com ele. Mas, mais importante, Léo e Sophie não estão aqui. Mas você tem algo deles. Vivian tocou seu peito. O quê? A correspondência de DNA não é para identidade. Dave explicou, falando rápido. É para o ritmo biológico. Se eu puder sintetizar um batimento cardíaco que corresponda à linha de base de Reis. Espere, você tem algum vídeo de Preston Reis se eu apaguei tudo? Vivian disse. Então ela se lembrou. Espere, a nuvem. Eu tinha uma pasta privada que ele não sabia. Vídeos dele dormindo. Apenas coisas domésticas. Faça login, Dave ordenou. Vivian digitou suas antigas credenciais. Ela encontrou um vídeo de 3 anos atrás. Preston cochilando em uma rede nos Hamptons, seu peito subindo e descendo ritmicamente. Dave alimentou o vídeo em seu software. Ele isolou o movimento da artéria carotídea no pescoço de Preston. Ele mapeou o pulso. Então ele usou um motor de feedback háptico de um controlador de jogo para tocar no sensor no drive, exatamente no mesmo ritmo. Tum, 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 tum. O drive piscou verde. Bingo. Dave sussurrou. Estamos dentro. Arquivos começaram a rolar pela tela. Milhares deles. Plantas. E-mails código. Dave clicou em uma pasta chamada Titan Final. Ele abriu o manifesto. Seu rosto, iluminado pela luz azul da tela, ficou sem expressão. Oh, meu Deus!
Dave respirou. O quê? Vivian se aproximou. Está dentro de uma negociação? Não, Dave disse, sua voz tremendo. Vivian, Titan não é um preditor de mercado de ações. É um protocolo de substituição comportamental. Ele puxou um vídeo de simulação. Mostrava um mapa de uma cidade. Os semáforos mudavam. A rede elétrica flutuava. Torres de celular emitiam frequências específicas e os pequenos pontos representando pessoas no mapa. Eles se moviam, se reuniam, se revoltavam ou iam para casa e dormiam. Ele utiliza a modulação de frequência subliminar através de dispositivos pessoais e controle de infraestrutura, Dave leu do documento técnico. Ele pode suprimir uma população ou incitá-la. Ele desencadeia a resposta de luta ou fuga em massa. Vivian sentiu-se mal. Ele não está vendendo uma maneira de prever o futuro. Ele está vendendo um controle remoto para a humanidade. E o comprador, Dave rolou até o final, é um conglomerado militar privado chamado Aegis Corps. Eles querem usá-lo para derrubar regimes. Eles o ligam, uma cidade enlouquece, o governo cai. Aegis intervém para restaurar a ordem. Preston é um monstro, Vivian sussurrou. Nós temos que enviar isso, Dave disse. Se nós jogarmos isso na web pública, Wikileaks, as agências de notícias, acabou. Ele não pode esconder isso. Dave apertou algumas teclas, preparando o upload. Estou roteando por servidores na Islândia, Suíça e Tonga para esconder a fonte. A barra de progresso apareceu. 0%, 10%. De repente, as luzes do vagão do metrô piscaram. A tela do laptop congelou. Conexão perdida. O que aconteceu? Vivian perguntou. Dave digitou furiosamente. Perdemos a internet. A linha fixa do túnel acabou de morrer. Ele puxou seu telefone. Sem serviço. Vivian verificou o dela. Apenas SOS. Dave olhou para cima. Terror em seus olhos. Não somos apenas nós. Olhe! Ele apontou para uma pequena TV portátil que ele mantinha no canto. Ele a ligou. Estática. Ele mudou de canal. Estática. Finalmente, uma tela de transmissão de emergência apareceu. Emergência civil. Fiquem em ambientes fechados. Ele a desligou. Dave disse Preston. Ele sabe que temos o drive. Ele sabe que estamos enviando. Ele acabou de convencer seus amigos nas empresas de telecomunicações, ou talvez na Aegis Corps, a matar as torres de celular e as linhas de fibra na área metropolitana. Ele está apagando a cidade de Nova York para nos parar. Ele pode fazer isso com Titan? Ele acabou de fazer. O som de um helicóptero batendo acima vibrou através do teto do túnel. Eles estão varrendo o sinal. Dave disse que quando tentei fazer o upload, eu dei um ping na nossa localização. Eles estão vindo. Não podemos fazer o upload se não há internet. Vivian disse, o pânico aumentando. Há um lugar, Dave disse. Ele pegou o drive e o enfiou no bolso. Há uma linha dura que ele não pode cortar, porque ela comanda todo o seu império. A linha tronco principal na sede da Hayes Haler é em um uplink de satélite independente para negociação de alta frequência. Você quer que invadamos a sede de Hayes? Vivian perguntou. Enquanto a cidade está em lockdown e um exército de mercenários está nos caçando. É a única maneira de tirar a verdade. Dave disse. Ele pegou em uma caixa e puxou 2 pistolas sinalizadoras e um pé de cabra. E temos que fazer isso agora, antes que ele encontre os gêmeos. A menção dos gêmeos endureceu o coração de Vivian instantaneamente. O medo evaporou, substituído por uma resolução fria e dura como diamante. Me deu pé de cabra, Vivian disse. A cidade acima estava em caos sem semáforos. Carros estavam engarrafados. Pessoas estavam vagando pelas ruas, telefones mortos, confusas e assustadas. O algoritmo Titan já estava sendo testado. O apagão estava causando pânico, exatamente como previsto. Vivian e Dave se moveram pelas sombras dos túneis do metrô, emergindo a 3 quarteirões da Torre Hayes.
O edifício era um monólito de vidro preto perfurando o céu. Ele estava cercado por segurança privada, fortemente armada. A porta da frente é suicídio, Dave disse, agachado atrás de uma lixeira. Os arquivos, Vivian disse. Eu costumava trabalhar lá. Há um poço de ventilação na doca de carga que leva à sala do servidor no porão. É antigo. Eles podem ter perdido. Eles circularam o prédio. A doca de carga era guardada por 2 mercenários da Aegis segurando fuzis de assalto. Distração? Dave perguntou. Vivian olhou para uma fileira de carros estacionados. Alarmes? Dave assentiu. Ele se apressou para o carro mais próximo, quebrou a janela com o cotovelo e ligou diretamente a buzina. Ele fez isso em 3 carros em 10 segundos. O barulho era ensurdecedor. Os guardas gritaram correndo em direção ao vandalismo. Vivian e Dave correram pelo concreto aberto da doca de carga. Vivian encontrou a grade. Estava enferrujada. Dave, ela sibilou. Dave enfiou a pistola sinalizadora na fresta e disparou. O flash de magnésio queimou quente o suficiente para enfraquecer as dobradiças. Ele chutou a grade. Ela gemeu e desabou para dentro. Eles deslizaram para a escuridão exatamente quando balas atingiam a parede de concreto acima deles. Eles estavam dentro. Eles correram pelo labirinto do porão. A memória de Vivian os guiando. Esquerda na caldeira, direita nos velhos armários de arquivo. Eles alcançaram a porta da sala de servidores. Era uma enorme laje de aço. Eu não consigo hackear isso, Dave disse. É magnético. Não precisamos hackear, Vivian disse. Ela apontou para um painel de alarme de incêndio na parede. O sistema de gás Halon. Se o alarme de incêndio disparar na sala de servidores, as portas se selam, a menos que você acione a substituição manual para a evacuação de pessoal. Ela quebrou o vidro do alarme de incêndio e puxou a alavanca. Buzinas gritaram. A porta de aço sibilou e abriu 1 centímetro. Eles empurraram para dentro. A sala estava congelando, cheia de fileiras de luzes azuis piscando. O cérebro da fera. Dave correu para o console principal. Ele conectou o drive. Uplink encontrado. E ele gritou por cima das sirenes, contornando o firewall, inchando 20%. A porta atrás dele se abriu com um estrondo. Preston Hayes estava lá. Ele não estava vestindo seu paletó. Suas mangas estavam arregaçadas e ele segurava uma pistola. Ele parecia perturbado. Você simplesmente não vai morrer, vai? Preston gritou por cima do barulho. Ele ergueu a arma mirando diretamente em Vivian. Afaste-se do console. Dave congelou suas mãos, pairando sobre o teclado, 50% carregado. Vivian se colocou na frente de Dave. Você não vai me atirar, Preston. Não aqui. O flash do cano vai inflamar o resíduo de gás Halon. Você vai explodir o prédio inteiro. Era um blefe. Vivian não sabia nada sobre a química do gás Halon, mas Preston hesitou. Ele era um homem de controle e o havia perdido. Você arruinou tudo. Preston gritou. Eu ia salvar o mundo. Ordem, disciplina. Eu ia ser um deus. Você é apenas um ladrão com um diário roubado. Vivian disse, sua voz firme. Ela olhou para a tela atrás dela. 80%. Dave, ela sussurrou. Termine. Os olhos de Preston desviaram para a tela. Ele percebeu a mentira do gás. Ele apontou a arma. Adeus, Vivian. Bang! O tiro ressoou. Vivian estremeceu, esperando pela dor, mas não caiu. Preston Hayes largou a arma. Ele olhou para seu ombro, onde uma mancha vermelha de sangue estava se espalhando. Atrás dele na porta estava Ivana Montgomery. Ela estava segurando um dos rifles caídos dos guardas. Ela parecia um desastre, cabelo machucado, selvagem, descalça, mas sua mira era certeira. Eu te disse, Preston, Ivana, disse sua voz tremendo de raiva. Ninguém me faz de boba. Upload completo. Todas as telas na sala ficaram verdes. Então todas as telas na Times Square ficaram verdes. Cada telefone que recuperou o sinal ficou verde. Cada estação de notícias ao redor do mundo recebeu o pacote. Os arquivos Titan estavam ao vivo.
Preston caiu de joelhos olhando para as telas ao seu redor. O trabalho de sua vida, suas mentiras, seus crimes rolando em alta definição para toda a raça humana ver. Vivian caminhou até ele. Ela não olhou para sua ferida. Ela olhou para seus olhos. Você chamou meus filhos de ninguém, ela disse. Ela se inclinou, sussurrando em seu ouvido enquanto as sirenes da verdadeira polícia, do FBI, da Guarda Nacional uivavam à distância. Mas você esqueceu a regra mais importante da natureza, Preston. O lobo não teme o leão. Ele teme a mãe. Ela recuou, pegou a mão de Ivana e saiu da sala, deixando Preston Hayes sozinho nas ruínas de seu reino. A prisão de Preston Hayes não foi a rendição digna de um criminoso de colarinho branco. Foi um espetáculo global. Quando a equipe tática do FBI invadiu a sala de servidores, as telas atrás de Preston já estavam brilhando em verde, transmitindo seus crimes para o mundo. Ele estava em meio às ruínas de seu império, sangrando do ombro, enquanto Ivana sentava calmamente em uma mesa, o rifle repousando em seu colo como um cetro. Enquanto os agentes arrastavam Preston para fora algemado, os paparazzi estavam esperando. Ele tentou manter a compostura, mas quando viu Vivian saindo livremente, ladeada por agentes que a tratavam como testemunha em vez de suspeita, ele surtou. Eu te fiz. Preston gritou, lutando contra suas restrições. Você era uma nota de rodapé, uma ninguém. Vivian sinalizou para os agentes pararem. Ela caminhou perto o suficiente para os microfones captarem seu sussurro. Você não me fez, Preston. Você apenas me deu uma razão para lutar e notas de rodapé. É aí que a verdadeira verdade está sempre escondida. Você deveria ter lido as letras miúdas. As portas do SUV blindado bateram. O rei de Nova York se foi. A consequência foi bíblica. Os arquivos Titan revelaram que a Hayes Dynamics era uma operação de lavagem de dados para inteligência estrangeira. Preston não era apenas um ladrão, ele era um traidor. Ivana Montgomery, no entanto, não afundou. Com advogados caros, ela girou a narrativa de que ela havia neutralizado uma ameaça à segurança nacional. Ela evitou a prisão e executou uma aquisição hostil dos ativos remanescentes da empresa, rebatizando-a de Montgomery Future Tech. No dia em que a aquisição foi finalizada, Vivian recebeu um pacote em sua nova cobertura no Brooklyn comprada com o adiantamento de um grande contrato de livro. Dentro havia uma garrafa de champanhe vintage e uma nota em papel cartão creme para a ninguém que o incendiou. Eu mantive a empresa. Você manteve sua alma. Eu acho que nós dois sabemos quem se deu melhor. Ivana. Vivian serviu 2 taças, uma para ela e outra para a cadeira vazia do outro lado da mesa. Um brinde silencioso a Oscar Reed e a Dave, que havia desaparecido para uma praia na Tailândia. Missão cumprida. 6 meses depois, Vivian sentou-se em um banco no Central Park, observando Léo e Sophie perseguirem pombos pelas folhas de outono. Eles estavam rindo alto e livres. Uma mulher com um carrinho de bebê sentou-se ao lado dela. Com licença, a estranha disse, apertando os olhos. Você é ela, Vivian Clark? Eu sou. Vivian sorriu. Eu assisti ao julgamento, a mulher disse, olhando para Vivian com admiração. Ele tinha bilhões, a imprensa, tudo. Você não estava com medo? Ele te chamou de ninguém. Vivian observou seus filhos. Eles não sabiam que o pai deles estava em uma cela de concreto. Eles apenas sabiam que eram amados. Eu estava apavorada, Vivian admitiu, levantando-se para pegar a mão de Sophie. Mas homens como Preston constroem castelos de vidro. Eles esquecem que quanto mais alto se sentam, mais forte caem quando alguém quebra a fundação. Ela olhou para o horizonte. Ela não era mais uma nota de rodapé. Ela era a autora do resto de sua vida. Vamos, amores, ela chamou. Vamos para casa. O vento rodopiou as folhas ao redor deles como confete. A ninguém havia vencido, e ela não precisava de uma coroa para provar isso. Uau, que passeio! Da gala à balsa, do apagão ao confronto final, Vivian Clark é a definição de imparável.
Agora, eu quero ouvir de você. Se você estivesse no lugar de Ivana, você teria ajudado Vivian ou teria tentado tomar a empresa para si mesma desde o início? E você acha que Preston recebeu o que merecia ou a prisão foi boa demais para ele? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desta história de vingança, justiça e segredos expostos, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E se você ainda não o fez, clique em inscrever-se e toque no sino de notificação para nunca perder uma história. Temos um thriller louco chegando na próxima semana sobre um ganhador da loteria cuja família não é quem eles dizem ser. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e lembre-se, a verdade sempre